It's a joy to be with you. É uma alegria estar com vocês. Can I tell you one other story as we begin? Posso contar mais uma historinha antes da gente começar? Pode? Ok. All right. The story is told of a young African American man. A história é sobre um jovem americano, afro-americano. He moved to Brazil when he was in his youth. Ele mudou-se para o Brasil quando era jovem. He grew up in Brazil. E cresceu aqui, He married in Brazil. casou-se aqui He started a family in Brazil. e começou sua família aqui. It had been a couple of decades since he had gone back to the United States. E depois de algumas décadas voltou para os Estados Unidos. He took his family back to his hometown. Voltou com a sua família para a sua cidade natal lá. And they went to the little black Baptist church in that town. E lá eles foram para a pequena igreja de negros, It was a cross-cultural experience for his family. uma igreja batista. E foi ali uma experiência cross-cultural muito forte. This little boy was about 6 years old. Este 60, 6. e o pequeno jovenzinho tinha 6 anos de idade. And like all 6-year-olds, he had lots of questions. E como todo menino de 6 anos de idade, ele tinha muitas perguntas. So when the choir came into the church, Então, quando o coral entrou, the choir was rocking and singing. o coral estava assim, balançando e cantando. The little boy said, "Dad, what's going on?" E o menininho falou: papai, o que está acontecendo? And the father explained, "That's the choir, E o son." pai explicou: é o coral, filha. And pretty soon he saw these ladies all dressed in white. Daqui a pouco ele viu aquelas mulheres todas vestidas de branco. He says, "Oh, Dad, who are they?" E ele falou: pai, que é aquilo? And he says, "These, son, are called the mothers of the church." Filho, essas são as chamadas mães da igreja. And as happens in many African American churches, E como acontece na maioria das igrejas americanas, afro-americanas, during the singing, some of the members started to shout and dance. durante a música dos hinos, alguns membros começam a gritar e dançar. And the little boy said, "What's happening now?" E o filhinho falou: papai, o que está acontecendo agora? Because they were Presbyterians in Brazil. Porque aqui no Brasil eles eram presbiterianos. And his dad explained, "That's called shouting." E o pai falou: filho, aqui nos Estados Unidos isso é chamado de louvando shouting seria exaltando e aclamando o Senhor. So finally it was time for the sermon. E finalmente chegou o momento do sermão. The pastor rose to the pulpit. E o pastor então chegou-se ao púlpito. He wore a flowing black gown. E ele se vestia com uma toga preta muito assim, solta. His gestures were grand and eloquent. E os seus gestos eram grandiosos e majestosos. He ever so smoothly removed his watch E assim, de uma forma bem gentil, ele tirou o seu relógio and laid it gently on the pulpit. e colocou gentilmente sobre o púlpito. And the little boy asked his father, E o menininho perguntou para o seu pai: "Dad, what does that mean?" pai, o que significa isso agora? And without pausing even a second, E sem nenhuma pausa, o pai: his father said, "Absolutely nothing, son." pai, filho, isso não significa nada, nada. Can we pray together? Vamos orar, irmãos? Dearest Lord, Querido Deus, would you please bless us now? por favor, nos abençoe agora. We live not by bread alone, Nós não vivemos somente do pão, but by every word that proceeds from your mouth. mas de toda palavra que procede da tua boca. If you do not speak to us, Se o Senhor não falar conosco, Lord, we fear we will perish. sentimos que vamos perecer. So please, Lord, Então, Senhor, por favor, speak to us and give us hearing hearts. fala conosco e também nos dá um coração aberto para ouvir a tua voz. And by your word and your spirit, give us more of yourself. E através da tua palavra e do teu espírito, nos dá mais de si mesmo. We pray these things in Jesus' name. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. So do you know the term planned obsolescence? Você conhece o termo obsoleto planejado? Hã? O obsoleto planejado, vamos colocar assim. Yes, that. It's an idea that the manufacturers have. É a ideia que a indústria tem. It's part of how they stay in business. É o jeito deles se manterem no negócio. They produce a product Eles produzem um produto
that they know will be out of date in 6 months to a year. Que eles sabem que vai ficar obsoleto em 6 meses ou 1 ano. How many of you bought a computer a year ago? Quantos de vocês aqui compraram um computador há 1 ano atrás? And how many of you feel like your computer is already too old? E quantos de vocês já não sentem que o seu computador está obsoleto? The manufacturer planned it that way. O fabricante já planejou isso. This is why I refuse to buy a cell phone. Por isso que eu me recuso a comprar um telefone celular. I'm a technological dinosaur. Eu sou tecnologicamente um dinossauro. I don't want to be a mouse on that little wheel. Eu não quero ser aquele ratinho, sabe, correndo dentro daquela rodinha. I can remember the days when music came on a phonograph. Eu lembro dos dias quando música vinha no fonógrafo. Anybody remember that? Quantos lembram aqui disso? Yeah. You used to go to a record store and pay money and leave with a product. Você ia nessa loja e pagava e saía de lá com o produto. Now you click a mouse Agora você clica no seu mouse and the music is in your computer, e a música vem para o seu computador dentro de casa. but you have nothing in your hands. E você não tem nada na sua mão. I don't like that. I want something for my money. Eu não gosto disso, eu gosto de pagar e pegar alguma coisa. And after the phonograph, there was also the 8-track player. Depois do fonógrafo veio aquele cartuchão de 8 pistas, lembram? You remember that? Yeah, some people do. Algumas pessoas. And then pretty soon, after the 8-track player, came the CD player. Depois veio o CD. Do you remember the Sony Walkman? Você lembra do Walkman da Sony? Yeah. You had to walk really carefully or else the CD would skip. Você tinha que andar bem com cuidado, senão o CD pulava lá na música. And now we've got MP3 players and other kinds of technology. E agora nós temos MP3 e todo tipo de tecnologia. The photograph is old. O fonógrafo é coisa velha, It's obsolete. está obsoleto. Now there's new technology. Agora temos nova tecnologia. Again, this is why I refuse to join that little circus. Por isso, de novo, eu lhes digo, é por isso que eu recuso me associar a esse círculo da tecnologia. Because as soon as I pay my money, they're going to create something new that makes me feel bad. Porque assim que eu ponho meu dinheiro lá naquele produto, eles vão criar alguma coisa logo em seguida para eu me sentir mal de ter comprado aquele produto. But the people who make computers and music machines Mas as pessoas que fabricam computadores e aparelhos de música are not the first ones to plan the obsolescence of something. não são os primeiros a inventar e usar essa ideia de produto que vai ficar obsoleto em pouco tempo. We find that very idea in the pages of Scripture itself. Nós vemos essa ideia nas páginas das próprias Escrituras. Specifically, we find that idea when it comes to God's covenants. Nós encontramos essa ideia quando chega no assunto da aliança de Deus conosco. It's as though God issued 1.1 of the software, Parece que Deus também, é como que se ele tivesse dado o lançamento de um software 1.0 and then issued 2.0, the final version in Christ. e depois uma nova versão em Cristo de 2.0. What I'd like to do tonight, O que eu quero fazer aqui com vocês hoje à noite, in the privilege of my last address with you, no privilégio da minha última oportunidade de falar a vocês, is with God's help, leave you with Jesus. com a ajuda de Deus, deixar vocês com Jesus no coração. And to do that, I would like for us to look at Hebrews chapter 8. E para fazer isso, eu gostaria de olhar com vocês Hebreus capítulo 8. And as you turn there, we have one main point that I'd like for us to consider. E enquanto vocês estão abrindo aí, eu gostaria que vocês soubessem que nós temos um ponto especial para considerar hoje à noite. As Christians, we have a mediator Como cristãos, nós temos um mediador who brings a better covenant que estabelece uma aliança superior, built on better promises. estabelecida em promessas superiores. It's the message of Hebrews chapter 8. Esta é a mensagem de Hebreus capítulo 8. And we'll consider it in 3 parts. E nós vamos considerá-la em 3 partes. Point number 1, O primeiro ponto será: we have a mediator. nós temos um mediador. Point number 2,
O segundo ponto será: he mediates a better covenant. ele estabelece uma aliança superior. And point number 3, E o terceiro ponto será: his covenant is built on better promises. sua aliança baseia-se em promessas superiores. May the Lord bless his word to us. Possa o Senhor abençoar sua palavra a nós nesta noite. Hebrews chapter 8. Hebreus capítulo 8. Vamos ler o capítulo inteiro. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoei a maldade, eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amen. Amém. The first point is we have a mediator. Primeiro ponto é: nós temos um mediador. We see that in verses 1 to 3. Vemos isso dos versículos 1, 2 e 3. The writer tells us in verse 1 O autor nos diz no versículo 1 that these 3 verses are the summary of what he's been saying. que esses 3 versículos contêm o resumo daquilo que ele vai nos dizer. He's been arguing for the high priesthood of Jesus. Ele está aqui argumentando sobre o sacerdócio de Jesus. And in verse 1 he tells us that this is the main point. E no versículo 1 ele fala que este é o assunto principal da passagem. Look at verse 1 with me. Olha o versículo 1 ali comigo. We have such a high priest, O mais importante do que estamos tratando one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. é o que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. A minister in the holy places, O serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, in the true tent that the Lord has set up, not man. que o Senhor erigiu e não o homem. The we here, of course, Esse nós aqui, obviamente, are people who have placed their total dependence upon the Lord Jesus Christ. são as pessoas que têm colocado totalmente sua dependência no Senhor Jesus Cristo. It's the people who rely on Jesus as their high priest. São pessoas que confiam inteiramente no Senhor Jesus como seu sumo sacerdote. In other words, it's a reference to Christians. É uma referência aos cristãos. The high priest has finished his work and taken his seat. O sumo sacerdote terminou o seu ofício, o seu trabalho, e ele se assentou. When the text says he is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, Quando o texto fala que ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus, it's referring to the most exalted place possible.
está se referindo ao lugar mais importante e exaltado possível, the place of highest honor. um lugar de alta honra. This priest sits beside the majesty. Esse sumo sacerdote se assenta ao lado da majestade. What a wonderful name for God the Father, Que nome maravilhoso para Deus o Pai, the majesty. o majestoso. Let's do away with all the other titles and call him what he is. Vamos aqui eliminar todos os outros títulos e chamá-lo pelo que ele é. He is the majesty. Ele é o majestoso. And this is where Christ now sits, E é ali aonde Cristo se assenta, sharing in the splendor and the glory of the Father. compartilhando o esplendor e a glória com o Pai. Can you hear the echo of Daniel chapter 7? Você consegue ouvir o eco de Daniel, capítulo 7, Where one like the Ancient of Days sits on a throne, quando aquele ancião assentado no trono, and the Son of Man, one like the Son of Man, approaches him e depois como filho do homem vai se aproximando dele and receives glory and power and authority over all the nations. e recebe autoridade, poder e glória sobre todas as nações. Or can you hear the echo of the Lord's Prayer in John 17, verse 5? Ou você consegue ouvir o eco da oração de Jesus em João 17, versículo 5, Where Jesus, in his high priestly prayer, onde Jesus, na sua oração sacerdotal, prays to the Father and says, glorify me with the glory that I had with you from the beginning. clama a Deus falando: Deus, me glorifica com a mesma glória que eu tive contigo desde o início. Or perhaps our minds go to Philippians chapter 2. Ou talvez as nossas mentes voltam-se para Filipenses capítulo 2, In that great early Christian hymn, naquele maravilhoso hino cristão, where we're told that first Christ came in humility, onde nós somos ditos que Jesus, em primeiro lugar, veio a esse mundo em humildade became obedient unto death on a cross, e foi obediente até a morte na cruz, but has been now exalted to the right hand of the mas agora Father. tem sido exaltado à direita do Pai. And now every knee shall bow and every tongue confess E agora, that he is Lord. todos os joelhos têm que se dobrar e toda a língua tem que confessar que Jesus é o Senhor. This is the high priest described here in Hebrews. Esse é o sumo sacerdote descrito aqui em Hebreus 8. And this high priest continues E esse sumo sacerdote continua to minister in the holy places, ministrando em lugares santos, in the true tabernacle set up by the Lord, not by man. no verdadeiro tabernáculo preparado por Deus e não por homens. Look with me at Hebrews chapter 7, verse 25. Olhe comigo no capítulo 7, versículo There the writer tells us that Jesus, chapter 7, verse 25. no versículo 25, Hebreus 7, 25, onde o autor fala que Jesus, The writer tells us that Jesus ever lives to intercede for us. constantemente está ali à direita de Deus intercedendo por nós. He has a perpetual ministry, Ele tem um ministério perpétuo. and he stands in the holy place always on our behalf. E ali assentado ao lado da majestade, Ele está intercedendo por nós. This is a remarkable comfort. Esse é um conforto maravilhoso. I mean, how many of us struggle with assurance before God? Eu quero dizer, quem de nós aqui que não reluta às vezes com certas inseguranças diante de Deus? And how many of us grieve over our sins and our faults? Quantos de nós que tantas vezes, às vezes, nos entristecemos diante dos nossos pecados, dos nossos fracassos? And how many of us tire under the weight of our indwelling sin? Quantos de nós não estamos cansados de carregar no nosso corpo aquela remanescência do pecado? We have an advocate with the Father, Mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Christ the righteous, Jesus Cristo o justo, who pleads his blood on behalf of sinners, que derramou o seu sangue a favor de pecadores, so that we may always look into the heavenly places para que nós possamos toda hora olhar para os lugares santos lá do céu and find sitting right next to the Father e vê-lo assentado à direita do Pai, a great high priest who stands in for us, um sumo sacerdote que intercede por nós, whose righteousness is now our own cuja justiça agora é nossa, through faith in his name. através de fé no seu nome. Now, when the writer says that this is the point, Quando o autor fala que este é o nosso assunto, and when he says we have such a high priest, nós temos
um sacerdote assim, um sumo sacerdote assim? Where do you think he places the emphasis in that sentence? Aonde que você acha que ele coloca a ênfase na sua frase? Is it on we have, É no nós temos, or is it on such a high priest? ou é num tal sumo sacerdote como este? Is he emphasizing our possession E será que ele está enfatizando a nossa posse or emphasizing the quality of the mediator? ou a qualidade do mediador? I like to think both. Eu gosto de pensar que ele está enfatizando os dois. For this high priest Porque este sumo sacerdote, is none other than our high priest. ele não é nenhum outro senão o nosso sumo sacerdote. What value would it be Que valor teria if Jesus was such a high priest, se Jesus fosse um grande sumo sacerdote, but he was not our high priest? mas não o nosso sumo sacerdote? And what benefit would it be Ou que benefício teríamos if he were our high priest, se ele fosse nosso sumo sacerdote, but he wasn't such a great high priest? mas ele não fosse tal, um sumo sacerdote tal como esse descrito aqui? I'd consider the way in which the writer has spoken of Jesus thus far. E eu considerei como o autor até aqui falou sobre Jesus, Consider how many times he puts we have e veja quantas vezes ele fala nós temos, together with such a high priest. com um sumo sacerdote como este. Chapter 5, verses 14 and 15. Capítulo 4, versículo 14 e 15. We have a great high priest Nós temos um grande sumo sacerdote who has passed through the heavens, que passou e subiu aos céus, Jesus, the Son of God. Jesus, o Filho de Deus. For we do not have a high priest Porque nós não temos um sumo sacerdote who is unable to sympathize with our weakness, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, but one who in every respect mas sim algum que em todos os aspectos has been tempted as we are, foi tentado como nós fomos, yet without sin. mas não cometeu pecado. Or chapter 6, verses 19 and 20. Ou no capítulo 6, versículos 19 e 20. The writer says there, we have this as a sure and steadfast anchor for the soul, Temos esta esperança como âncora da alma, a hope that enters into the inner place behind the curtain, uma esperança que adentra o santuário interior por trás do véu, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, aonde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, having become forever a high priest after the order of Melchizedek. tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. One more place, chapter 7, verse 26. Capítulo 7, versículo 26, a mesma coisa. And this is what the writer says. E olha o que o autor diz: For indeed it was fitting é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. that we should have such a high priest. Santo, é de um sumo sacerdote como este que nós precisávamos. Holy, innocent, unstained, Santo, inculpável, puro, separated from sinners, separado de pecadores, and exalted above the heavens. exaltado acima dos céus. Here's the good news. Olha aqui as boas notícias. Jesus is who he is Jesus é quem Ele é for our possession. para a nossa possessão. And our possession is a rich possession, E a nossa posse em Cristo é valiosíssima. precisely because of who he is and what he's done. Especificamente por causa daquilo que Ele é e por causa daquilo que Ele tem feito por nós. So when we read the opening verses of Hebrews 8, Então, quando nós abrimos os primeiros versículos do capítulo 8 de Hebreus, if we are Christians, we need to read it with the full assurance como cristãos, nós temos que ler isso com toda segurança, that comes from having received Jesus Christ as our great high priest and mediator. que Jesus Cristo lá no céu é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Christian, we have Cristãos, nós temos such a great high priest. um sumo sacerdote muito especial. That's the point. Esse é o ponto aqui. Here's the question. Agora vem a pergunta: Do you have it? você o tem? Do you possess the one Você já tomou posse desse sacerdócio de Cristo na sua vida? whose blood cleanses of sin and purchases eternal life? Sacerdócio daquele cujo sangue comprou, pagou por nossos pecados e adquiriu por nós a nossa salvação eterna. Do you hold as your own
você já o tem como o seu, the one through whose crucifixion and resurrection aquele cuja crucificação e ressurreição has earned glory and honor in heaven tem conquistado glória e honra lá no céu and brings eternal life to his people. e traz vida eterna ao seu povo. I wonder if you have this great high Eu priest. paro a pensar se você ainda tem esse sumo sacerdote. If you don't, I want to tell you how. Se você não o tem, eu quero lhe dizer como obtê-lo, como conquistá-lo. It's in our second point, Esse está no nosso segundo ponto da mensagem de hoje. verses 4 to 6. Nos versículos 4 a 6, Jesus mediates a better covenant. Jesus media, estabelece uma aliança superior. O. Palmer Robinson has defined a covenant Ou Robertson define aliança as a bond set in blood sovereignly administered. como um vínculo estabelecido num sangue soberanamente administrado. That captures the major elements of a covenant. E olha, essa definição, ela captura, ela descreve todos os pontos principais do que é uma aliança. A covenant, first of all, is a bond or relationship. Aliança, em primeiro lugar, é uma união, é um elo, aquilo que eu falei, é um vínculo íntimo. And this relationship is established E esse relacionamento é estabelecido by the shedding of blood. pelo derramar de sangue. Without the shedding of blood, there can be no remission of sin. Sem o derramar de sangue não há remissão de pecados. But you don't just whimsically decide you're going to enter this covenant. Mas não é você quem decide que lado da aliança você vai tomar. No, this relationship is sovereignly administered. Esse relacionamento, esse vínculo é soberanamente administrado. God himself determines when and with whom and how É Deus quem determina quem, quando e como we come into relationship with him. irá entrar em relacionamento íntimo com Ele. And there is no relationship with God E não há relacionamento com Deus apart from entering into this covenant. sem se participar desta aliança. So for Christ to be our high priest, Então, para Cristo se tornar o nosso sumo sacerdote, acting as a mediator or go-between agindo como um intermediário, um mediador with us and God, entre nós e Deus, we must be parties to this covenant, nós precisamos fazer parte desta aliança which God establishes by the blood of que Christ. Deus estabeleceu pelo sangue de Cristo. But now verses 4 and 5 have a warning. Mas agora no versículo 4 e 5 nós temos um alerta. They tell us to beware of shadows and copies. Ali fala que nós temos que tomar cuidado com cópias e com sombras. In verse 4, Olha o versículo 4. do you realize that if Jesus were alive Você entende que se Jesus estivesse vivo, when this letter was written, quando esta carta tinha sido escrita, he would not be allowed to be a priest ele não seria permitido ser um sacerdote in a temple dedicated to the worship of his name. num templo dedicado à adoração do seu próprio nome. Imagine that. Imagina isso. The old covenant requires Levites to serve as priests. A aliança antiga exigia que tivesse levitas fazendo esse serviço. And they would not have recognized the day of God's visitation. Eles não iriam reconhecer o dia da visitação do Senhor. And verse 5 helps us understand why. No versículo 5 nos explica o porquê. They were clinging to a copy and shadow of things to come. Eles ainda continuavam voltados para uma cópia, para uma sombra do perfeito que haveria de vir. This, beloved, is amazing. Amado, isso aqui é maravilhoso. It's tragic. It's tragic. It's terrible. É trágico. The very system of sacrifices and worship Os mesmos sistemas de sacrifícios e de adoração that were patterned on the heavenly things above que foram feitos de acordo com as instruções divinas and pointed to the coming Messiah, Jesus Christ. e que apontavam para Jesus Cristo, o Messias, They preferred that pattern and system os israelenses, os judeus, preferiam aquele padrão e sistema to the reality itself. do que a realidade em si mesma.
It's like going to see your husband or wife É como você ir visitar seu marido ou mulher after being away on a long journey, após uma longa viagem onde vocês estiveram separados and your spouse tries to hug your shadow e a sua esposa tenta abraçar a sua sombra instead of hugging your body. em vez de abraçar você, o seu corpo. It's like going to the airport to meet an old friend. Isso aqui é como você ir a um aeroporto para reencontrar um amigo de longas datas. And you have a recent picture to know what they look like. E você tem agora uma foto recente para saber como é que ele está. And when they come out of the airport to meet you, E quando finalmente ele sai do aeroporto para te encontrar, you decide you'd rather leave with the picture rather than the friend. você decide ficar ali com a fotografia do que ficar com um amigo. This is the mistake they made Esse é o erro que os judeus cometeram. because they were clinging to a copy Eles continuaram inclinados à cópia, rather than the reality itself. em vez da realidade em si mesma. But verse 6 tells us that Jesus Mas o versículo 6 fala que Jesus is a mediator of a far better relationship to God. é o mediador de uma aliança superior para com Deus. Let's read verse 6 together. Vamos ler o versículo 6 juntos. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Here's my question for us tonight. Olha, a minha pergunta para todos nós hoje à noite. If Jesus' ministry and covenant are better than the old, Se o ministério de Jesus na nova aliança é muito melhor do que o antigo, why settle for anything less than the new? para que ficar se agarrando ou fechar com aquilo que é pior do que o novo? It strikes me that so often in our Christian lives, Me vem à mente aqui que tantas vezes na vida cristã, even though we're not Jews making sacrifices in a temple, e que mesmo nós não sendo judeus fazendo sacrifícios do templo, we sometimes rely on other kinds of sacrifices. nós muitas vezes nos baseamos em outros tipos de sacrifícios que nós mesmos fazemos. We act as though our sacrifices please God. Nós começamos a achar que os nossos sacrifícios agradam a Deus. We act as though our actions determine our standing with God. Nós começamos a achar que são as nossas ações que ditam a nossa moral diante de Deus. Perhaps you have noticed this in your own experience. Talvez você já percebeu ou experimentou isso na sua vida. If you have a couple of weeks of faithfully studying your Bible, Se você tem 2 semanas aí de leituras diárias bíblicas fiéis, and perhaps you have shared the gospel with a friend or two, e daí talvez você também conseguiu evangelizar um ou dois amigos, do you tend to feel as though your life is more pleasing to God? você tende a achar que agora você está agradando mais a Deus. Or perhaps you lie down in your bed at night E talvez você se deita à noite na sua cama, and your prayer sounds something like this: e a sua oração é mais ou menos assim: Lord, you must be so pleased with me. Senhor, o Senhor deve estar tão feliz comigo. I've done so much in your name. Estou fazendo tanto em seu nome. Aren't I great? Oi? Aren't I great? Não sou eu maravilhoso? We would never say that, of course. A gente nunca fala assim, But we are tempted to pride when we're relying upon our own offerings to God. mas nós caímos em orgulho, tendemos a cair no orgulho quando a gente começa a obedecer e fazer as coisas de Deus. And what happens when you have had a couple of bad weeks? O que acontece quando você teve 2 semanas ruins? You haven't read your Bible faithfully. Você não conseguiu ler sua Bíblia diariamente, fielmente. You haven't prayed faithfully. Você não tem orado como deveria. You had the opportunity to share the gospel with someone, Você teve a oportunidade até de compartilhar o Evangelho com alguém, mas não fez. and you became afraid and you shrank away. E você ficou com medo e deu para trás. If you have been relying upon your actions Olha, se você tem dependido das suas atitudes e ações to somehow please and satisfy God, para de alguma forma tentar agradar e satisfazer a Deus, how do you feel? como é que você se sente? You feel depressed. Você se sente deprimido, You feel oppressed. você se sente oprimido, You feel worthless. você se sente desvalorizado. What's happened in both cases? O que acontece nos 2 casos? Our eyes have fallen down from Christ seated in heaven, Os nossos olhos foram tirados de Cristo e foram
focalizados em coisas terrenas and we have focused on ourselves and our own actions, e focados em nós mesmos e em nossas ações, rather than the perfect offering of Jesus em Christ. vez de focados na perfeita oferta de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. We not only begin the Christian life trusting Christ, A gente não somente começa a vida cristã confiando completamente no Senhor Jesus Cristo. we must continue the Christian life trusting Christ. Nós devemos e precisamos continuar confiando somente em Jesus Cristo. And even though we use means for sanctification, E eu sei que a gente, apesar de usar meios de santificação de vida, things like Bible study and prayer and gathering with God's people, tipo meios da graça, tipo oração, estudo bíblico, evangelismo, Christ is still our sanctification. Cristo ainda é a nossa santificação. Paul says in 1 Corinthians chapter 1 Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 1 that Jesus Christ is our wisdom, que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. that is our righteousness, holiness and redemption. Ele é a nossa justiça, a nossa redenção. In Jesus Christ we have been perfected for all time. Em Jesus Cristo nós temos sido aperfeiçoados por todos os tempos. And even if we don't yet know that full perfection, E mesmo que não estamos ainda experimentando aperfeiçoamento completo, as we heard from 1 John 3 the other night, como ouvimos em 1 João 3 na outra noite, when we see him we shall be like him. quando nós o vermos, nós seremos transformados à luz da sua glória. This is our great high priest. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, irmãos. I'm so ready for him to come. Estou tão pronto para a sua segunda vinda. Keep your eyes fixed on Christ Mantenha os seus olhos focados nele. and follow and look for his coming. E também aguarde por sua vinda. He is the mediator of a better covenant. Ele é o mediador de uma aliança superior. And this covenant is built on better promises. E a sua aliança, ela está baseada em promessas superiores também. We see that in verses 7 through 13. Nós vemos isso nos versículos 7 até 13. Now, I'd like for us just to notice something about verses 6 and 7. Mas eu gostaria que nós observássemos duas coisas ali no versículo 7 e 8. When the Bible says that this is a better covenant built on better promises, Quando a Bíblia fala que esta é uma aliança superior baseada em promessas superiores, does God not basically appeal será que não está dizendo que Deus basicamente ele apela to an intelligent person's rational self-interest? à compreensão racional de pessoas inteligentes? In other words, when God calls it better, Em outras palavras, quando Deus fala, essa aliança é melhor. if we are thinking people, Se você é alguém que pensa, we ought to instinctively desire it rather than the old. instintivamente você deveria desejar o novo e não mais o velho. And so the writer is beckoning us Então o autor aqui está nos encurralando to see that it is best for us a vermos que isto é o melhor por nós mesmos, to enter more deeply into the relationship that Jesus brings. a entrarmos de formas mais profundas nesse relacionamento com o Senhor Jesus. The writer proves that this covenant is better O autor aprova e fala que essa aliança é melhor and that these promises are better e que as suas promessas são melhores. by quoting Jeremiah chapter 31. Citando Jeremias, capítulo 31, He points out in verse 7 ele põe no versículo 7 that there was a flaw in the first covenant. que houve um fracasso no primeiro mandamento, um defeito. There was a fault in it. Tinha lá um problema. And in verse 8, E no versículo 8, the writer makes it clear o autor deixa claro that the fault was not the promises of God. que a falha da primeira aliança não estava com Deus, The fault was in the people to whom he had made his promises. estava com o povo com quem ele fez aliança. Those who are parties in the first covenant Aqueles que faziam parte do primeira aliança, could never keep their part in the covenant. eles nunca
realizaram, cumpriram a sua parte. In various and repeated ways, De várias maneiras e repetitivamente, Israel committed spiritual adultery with God. Israel adulterou contra Deus. They were spiritual idolaters Eles eram idólatras espirituais. who repeatedly turned away from the God who delivered them. Várias vezes eles davam as costas para Deus e quebravam os seus mandamentos. So because of the failure of the first covenant people, Então, por causa do fracasso do povo envolvido na primeira aliança, God establishes a remarkably new and better covenant. Deus então faz uma nova aliança muito melhor, And he had always planned to do so. que ele sempre planejou fazer. He'd always planned to make the first covenant obsolete. Ele sempre planejou que que a primeira aliança se tornasse obsoleta. And to bring a new covenant far better. E depois então trazer a nova aliança muito melhor. There are 4 promises here that make the new covenant better. Há 4 promessas que garantem que a nova aliança é superior. Number 1 is in verse 10. A primeira está no versículo 10. The law will be written on us. A lei será escrita em nós. In the old covenant, Na antiga aliança, God wrote the law on stone tablets. Deus ele escreveu a sua lei em pedras, em tábuas de pedra. And the people put the tablets in the ark of the covenant. E as pessoas colocaram aquelas tábuas dentro da arca da aliança. But now in the new covenant, Mas agora na nova aliança, the human heart becomes the ark of God's law. o coração humano se torna a arca da aliança. It's as though God takes his glorious finger E Deus pega o seu dedo glorioso and he traces his law right on our very hearts. e ele escreve a sua lei bem no nosso coração. There will be given to all in this covenant E é dado a todos dentro desta aliança an internal spiritual knowledge of the law of God. um conhecimento espiritual interno da lei de Deus. It will be written on us. É escrita em nós. So that now to break God's law E agora então, quando você quebra a lei de Deus, is in a very real sense to break our own hearts. é de forma bem literal, é como se você quebrasse o seu próprio coração. This is why the Christian grieves over their sin. É por isso que o cristão sofre quando ele peca. When they were sinners, they never gave a second thought to their sin. Quando eles eram pecadores, perdidos, eles pecavam e nem pensavam nisso. Because God has given us a new heart Mas agora, porque Deus nos deu um novo coração, that treasures his law. que ama a sua lei, We're like the psalmist nós somos como o salmista, who weeps to see other people trample on God's law. que chora ao ver outras pessoas pisoteando nas leis de Deus. That weeping is evidence E esse choro é evidente. that God has written upon our hearts and minds. É evidência de que Deus escreveu a sua lei em nosso coração. And this is why, as Christian people, E é por isso que nós, como cristãos, we come to empathize more with God and his holiness nós passamos a nos empatizar mais com Deus e com sua santidade, than we empathize with the sinner and his sin. do que nos simpatizamos com o pecado e com o pecador. Because we have new hearts, Porque nós temos agora um novo coração. we care more about the glory of God's name Nós nos preocupamos mais com a glória do nome de Deus than we do the fleeting pleasures of sin. do que com os prazeres passageiros do pecado. We now have a new superior pleasure, Nós temos agora um prazer superior and it expels all of the hunger for that false, deceiving pleasure. que dissipa toda aquela fome por coisas materiais, e carnais e passageiras. Israel never did this, Israel nunca teve isso, but God's people in the new covenant do, mas o povo de Deus na nova aliança tem isso, because God has written on our hearts. porque Deus tem escrito sua lei em nossos corações. There is the second promise of the new covenant. Daí tem a segunda promessa It's também, also in verse 10. que está também no versículo 10. God promises to be united with us. Deus promete se unir conosco. This relationship, this covenant, Esse relacionamento, esta aliança, is not simply a legal contract. não é apenas um contrato legal, It's the promise of a loving union. é a promessa de um relacionamento amoroso. There's to be a union of God and his people. Há de haver uma união entre Deus e seu povo. There is a new marriage to take place. Tem um novo casamento acontecendo. The covenant pledge of old A antiga aliança, is now the words of a new vow.
Agora nós temos nas palavras desse novo voto: God says, I will be their God, eu serei o seu Deus, and they shall be my people. e eles serão o meu povo. And with these words, the church becomes the bride of Christ. E com estas palavras a igreja se torna a noiva de Cristo. God says, I do to us. No altar Deus diz sim à sua noiva. We are His and He is ours. E agora nós somos dele e ele é nosso. What an extraordinary thing. Olha que coisa extraordinária. Have you considered lately Você tem considerado ultimamente that the Christian is the strangest breed of animal? que nós cristãos somos a raça mais estranha que existe? Because he uniquely belongs to God. Porque nós, de uma forma singular, pertencemos a Deus. The way a wife belongs to a husband. Como uma esposa pertence ao seu marido. And these vows that God makes to us E esses votos que Deus faz conosco are unshakable, unbreakable vows. são votos imutáveis, são votos que não mudam. For where God says, I do, Porque quando Deus fala, sim, eu te aceito, there is not a force or a power in heaven or hell não há força no céu nem na terra that can make Him break His covenant pledge que to us. pode levá-lo a quebrar a sua palavra, o seu voto a nosso favor. This word comes to us, Essa palavra vem a nós and it assures us of God's great e ela love. nos assegura do seu grande amor por nós. Nothing shall separate us from the love Nada of pode God nos separar do amor de Deus por nós, that is in Christ Jesus. que está em Cristo Jesus. Nothing. Nada, For we are united with Him in His love. porque nós estamos unidos com Ele no seu amor. And there's a third promise here. Daí tem uma terceira promessa: Immediate fellowship with God. comunhão imediata com Deus. Essa é a terceira promessa. We see that in verse 11. No versículo 11, This new covenant fellowship esse relacionamento da nova aliança occurs between God and the believer acontece entre Deus e o cristão, without anyone between them sem ninguém entre eles, except Christ. exceto Cristo. The promise is that we shall all know Him, E as promessas de que todos nós haveremos de conhecê-lo, from the least to the greatest. do menor ao maior. I love the fact that the least come before the greatest. Eu gosto do fato que o autor coloca primeiro o menor e depois o maior. So that knowing God Então, esse negócio de conhecer a Deus is not a matter of being great in the world's eyes. não é uma questão que envolve você ser grande aos olhos dos homens ou do mundo. He begins with the least of us, Começa até para o pequeno, para o menor de nós, the most undesirable, o menos desejável, those with the deepest hurts and pains, ou aqueles que carregam os maiores machucados e feridas emocionais, those with the scars of brokenness. aqueles que vêm com cicatrizes de quebrantamentos, He goes out into the highways and byways, aqueles que foram encontrados nas vielas e nas ruelas da vida. and he finds those who were not invited, E ele vai lá e busca aqueles que não foram convidados, those who had no clothes to come to the feast. aqueles que não tinham nem roupa para poder participar de uma festa. And he calls to himself the least, Jesus os chama, esses são os menores. and he gathers to himself the greatest. E ele os traz para perto de si, o que é o maior. This is why Jesus says, É por isso que Jesus diz: the kingdom of heaven belongs o reino de Deus pertence to those who are humble like little children. àqueles que são humildes como criancinhas. He doesn't mean that children are naturally humble. Ele não está dizendo que criancinha naturalmente é humilde. All of us who are parents know this. Todos vocês que são pais e mães já sabem disso. They come into the world with pride already preloaded. Que as crianças já vêm ao mundo com orgulho já pré-programado. One person says they're vipers in diapers. Eles são cobras e fraldas. What he means is O que ele quer dizer é o seguinte: that children had no standing in society. que criança não tinha nenhum direito na sociedade. Societally, they were nobodies. Socialmente falando, eles eram nada. And so it is the humble Eram os mais humildes e simples who repent and believe.
que criam e aceitavam. and receive better than their sins deserve. E recebiam muito mais do que os seus pecados mereciam. From a God who brings a better covenant with better promises. De um Deus que traz uma melhor aliança com melhores promessas. And God promises that He will be our teacher. E Deus promete aqui ser o nosso professor, o nosso mestre. Now, silly men twist this into a pretzel. E alguns homens tolos tornam essa verdade aqui numa rosquinha. It doesn't mean that we don't need human teachers. Porque o texto não está dizendo que a gente não precisa da instrumentalidade de pastores treinados, de homens treinados. For in Ephesians chapter 4, verse 11, Porque em Efésios 4:11, it is Jesus who gives gifted teachers to the church. é o próprio Jesus que dá à igreja pastores mestres. What he means is that through human teachers, O que ele está dizendo é que através da instrumentalidade de pastores e mestres, de mestres humanos, it will really be God speaking to us vai ser realmente Deus falando conosco, as His word is rightly preached. conforme a sua palavra é pregada com integridade. So that the preacher who is faithful to God's word Então o pregador que é fiel à palavra de Deus, may not only speak for God, ele não só fala sobre Deus, but in the anointing of the Holy Spirit, mas na unção do Espírito Santo, may speak as God. ele fala como Deus, For it is the Spirit who makes the word porque é o Espírito que torna a palavra to live in every Christian heart. a viver no coração de cada coração do crente. We shall all know Him, Nós todos haveremos de conhecê-lo and we shall all be taught by Him. e sermos ensinados por ele. God promises this in His covenant. Deus promete isso na nova aliança. We should look at a final thing. E uma questão final agora. Verse 12 promises the removal of sin. No versículo 12 tem a promessa do remover do pecado. The great hymn writer had it right O grande autor de hinos falou certo. when he said, "Oh, the bliss of this glorious thought, A maravilha desse pensamento maravilhoso. my sin not in part but the whole. O meu pecado não em parte, mas totalmente. It is nailed to the cross, Foi cravado na cruz. and I bear it no more. E eu não o carrego mais. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Oh, my soul. Oh, minha alma. How could we enjoy fellowship with the Holy God Como é que nós podemos desfrutar de comunhão com Deus Santo without our sins being removed? sem que os nossos pecados primeiros sejam removidos? We simply could not. Simplesmente não podemos. Our God is a consuming fire. O nosso Deus é um fogo consumidor. In His righteousness, our God would reject us. A sua justiça iria nos consumir, nos rejeitar. In His justice, He would hold our sins against us. Na sua justiça ele teria que ser contra nossos pecados. But notice the promise here in verse 12. Mas olha a promessa aqui no versículo 12. He says, "I will be merciful toward their iniquities, Porque eu perdoarei a sua maldade and I will remember their sins no more." e eu não me lembrarei mais dos seus pecados. I love the story of missionary Amy Carmichael. Eu gosto da história do missionário Amy Carmichael. She had been on the mission field for a number of years. Ela estava no campo missionário por tanto tempo. When in God's providence, she saw a former colleague. E daí na providência de Deus ela encontrou-se uma antiga amiga lá. They had had a sharp disagreement earlier in life. Que na vida anterior, muitos anos antes, eles tiveram uma discussão muito desagradável. And the colleague began to remember and to discuss that disagreement. E aquela amiga, então, agora nesse reencontro, começou a lembrar e querer falar sobre aquela discórdia. And the colleague, confessing her sin, E a colega começou a confessar o seu pecado, asked Amy Carmichael if she remembered the situation. pedindo para Amy Carmichael perdoá-la por aquelas coisas. Her response was wonderful. Mas a resposta de Amy Carmichael foi maravilhosa. She said, "I distinctly remember forgetting." Eu distintamente lembro ter me esquecido disso. And this is what God promises to His children. E é isto que Deus promete para você, para mim.
to distinctly remember forgetting our sins, distintivamente ter esquecido de lembrar dos nossos pecados, to remove our sins from us as far as the east is from the west. removendo e separando os nossos pecados como o oeste do leste. What a glorious comfort Que conforto glorioso, meus to irmãos, people who deserve wrath and hell. para pessoas que merecem o inferno, a ira. How marvelous that God should make such a promise. Que bênção que Deus tem nos dado essa promessa. And we must forever remember to be thankful E nós temos que sempre nos lembrar de sermos agradecidos. that the mercy the Father shows us Que a misericórdia que o Pai revela a nós is the result of Him being merciless with His Son. é o resultado dele não ter misericórdia do seu Filho. His forgetting our sins Ele não se lembrar mais dos nossos pecados comes at the extravagant price vem atrás do preço extravagante of pouring His wrath upon His Son dele derramar sua ira justa sobre o seu Filho, instead of you and me. em vez de em mim e em você. By the cross of Christ, Pela cruz de Cristo, our sins are removed nossos pecados são removidos and they are placed upon Jesus. e são colocados sobre Jesus. And His robes of righteousness are removed E o seu manto de justiça é removido and they are draped upon us. e é colocado em nós. This is God's promise. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. And we should carefully note one final thing. Nós precisamos, com muito cuidado, prestar atenção numa última coisa. We sometimes think that the removal of sin Nós às vezes pensamos que esse remover dos pecados is the greatest thing about a relationship with God, é a melhor coisa que acontece nesse nosso novo relacionamento com Deus. but it's not. Mas não é. The removal of sin is penultimate. O remover dos pecados é a penúltima bênção, It is not the ultimate thing. mas não é a melhor bênção. The removal of sin is the sweet thing O remover do pecado é aquela coisa doce, that comes before the very sweetest thing. que vem antes da coisa mais doce. Forgiveness is an appetizer. O perdão é o prato de entrada, The greatest thing, mas a coisa melhor e maior, the most important thing, a coisa mais importante, is the promise that we shall know God face to face. é a promessa de que nós vamos conhecer a Deus e estar na presença dele face a face. Psalm 17, verse 15 Salmo 17, versículo 15. says, "When I awake in my righteousness, Quando eu acordar à sua direita, I shall see you eu o verei, eu o contemplarei, and be satisfied." e eu serei finalmente satisfeito. There is coming a day, beloved, Amigo, está chegando um dia, with our sins having been removed, quando os nossos pecados tendo sido removidos, when we will enter the royal courts of heaven nós vamos entrar na sala do trono, and be granted an audience with the majesty. e nós vamos ter uma audiência com a majestade, And we will gaze upon the face of Christ. e nós vamos olhar para o rosto de Cristo, And we will see the glory of the Lord, e nós vamos ver a glória do Senhor, not through faith, but with resurrected eyes. não através da fé agora, mas agora através de olhos ressurretos. And the overwhelming feeling we will experience E nós vamos experimentar ali um sentimento inexplicável is satisfaction. de satisfação. We will be satisfied Nós seremos to satisfeitos see the glory and face ao of ver Christ. a glória e o rosto do nosso Senhor. That is the sweetest thing. Essa é a coisa melhor. That is what we are made for. É para isso que nós fomos criados. And this is what our great high priest, E isso é o que o nosso sumo our sacerdote, great mediator, o nosso grande mediador, brings to us traz para nós, to finally and eternally enjoy. para finalmente e eternamente desfrutarmos. If we have received Jesus Se nós já aceitamos, recebemos o Senhor Jesus, as He offers Himself in the gospel, como Ele se oferece a nós no Evangelho, we're meant to enjoy Him. nós então podemos desfrutá-lo. Are you enjoying this Jesus? Você está desfrutando de comunhão com esse Jesus? For this is why He has saved you. Mas é para isto que Ele te salvou. Enjoy the Lord. Desfrute a companhia, a presença da pessoa do Senhor Jesus. Taste and see that the Lord is good. Vede e provai que o Senhor é bom.